chefe que eu tinha. Eu tinha um chefe numa empresa que eu trabalhava, e eu tava ali ainda na guerra, na batalha, e um dia, no horário de almoço, ele falou: Renato, vamos almoçar? Vamos. E era meu gerente, tipo, não era um cara assim, nossa, absurdo, mas eu tava muito longe dele, financeiramente falando. E aí, a gente ainda não estava na situação ainda do que é o online hoje. Tá? E aí nós fomos ao banco. Ele tinha que pagar a fatura do cartão de crédito dele. Cara, quando eu via... Aí ele foi pagar a fatura do cartão de crédito dele, né? E eu tinha, assim, uma certa liberdade com ele. Ele pegou a fatura, eu olhei e falei assim: chefe, o seu cartão é mais do que o meu salário. Aí ele deu risada, botou a mão no meu ombro e falou assim: querido, aprenda uma situação. Quanto mais se ganha, mais se gasta. E isso, cara, é um fato irrefutável. Irrefutável. E você às vezes não percebe para onde vai. Aí você às vezes olha pro lado e fala assim: peraí, vamos lá. Eu como o que eu comia quando eu era mais pobre. Eu durmo na mesma cama. Nem o colchão eu troquei, é a mesma. Olha isso, tá chegando. Eu tenho os mesmos hábitos. Eu não viajo, não faço extravagâncias, não saio para comer fora toda hora. Como eu posso gastar hoje 3, 4 vezes mais do que eu gastava antes? Por quê? Quanto mais você ganha, mais você gasta. Porque quando você vai ganhando dinheiro, você vai gerando conforto para você e para sua família. Então, por exemplo, 44 metros quadrados que você morava, provavelmente não demandava uma empregada doméstica. Não. Hoje você já deve ter. É impossível uma casa de 400 metros, sua esposa trabalha, vocês darem conta sozinho. Não, hoje tem. Antes você tinha o Zip. Agora você tem um canil. Até aquele o Bastião. Mano, o Bastião tá gigante. E esses cachorros, eles tomam vacina, eles comem ração, eles vão ao veterinário. Antes, provavelmente, seus filhos estudavam em escola pública e agora estudam em escola particular. Isso. Antes, você pegava o carro emprestado do sogro. Hoje você tem um carro importado e um segundo carro. Antes, você não tinha carro. Hoje você tem um carro blindado. Seguro dos 2 carros. O seguro dos carros, IPVA dos carros. O que você descobre? Você descobre que o dinheiro é feito para te trazer conforto. E isso é importante. Todas as escolhas que você fez, Mauricião, são escolhas inteligentes. Melhorar a educação dos seus filhos, sem comentários. Morar numa casa melhor, qualidade de vida. Ter seus animais, sua paixão. Proporcionar para sua esposa mais momentos de liberdade para que ela cuide dos filhos e do trabalho dela, uma empregada doméstica. Permitir que a tua ausência por conta do trabalho dê infraestrutura para os seus filhos terem lazer, uma casa com infraestrutura. Tudo isso são investimentos que um homem de valor, um homem de família tem que fazer. Mas, dentro dessa organização, que o meu chefe disse que quanto mais você ganha, mais você gasta, você precisa criar um planejamento para guardar alguma coisa. Isso é... E foi assim que eu comecei a trilhar a minha jornada. Porque quando eu comecei a ganhar dinheiro, talvez impactado por tudo que eu já tinha passado de dificuldade, a primeira coisa que eu fiz foi: opa, eu preciso guardar dinheiro. Eu preciso guardar dinheiro porque eu já passei por muitos apuros, já aconteceu momentos na minha vida que eu fiquei assim. E quando você fica assim, travado, é quando você não tem uma saída. Não há saída. Tipo, eu não tenho dinheiro, as dívidas estão batendo na porta, as pessoas estão me colocando na parede para eu pagar, eu não tenho a menor perspectiva para pagar essas pessoas e não tenho a menor perspectiva de poder sair desse problema. E aí quando você se vê literalmente encurralado, você fica em choque. Por isso que eu falo, um ser humano encurralado é um ser humano imprevisível. Ele pode matar ou morrer. Ele precisa resolver. Ele tá encurralado. E aí, talvez, puxado por essa pressão, que isso aconteceu comigo, o que eu fiz? Eu
Quando comecei a ganhar dinheiro, eu comecei a guardar. Eu comecei a guardar. E aí o que eu fazia? Isso é uma dica interessante. Eu brincava do sacrifício. Eu, quando recebia o pagamento, eu guardava a minha meta. O erro das pessoas é, elas recebem o pagamento e falam, a minha meta até o final do mês é guardar R$200. Não. Eu recebia meu pagamento, guardava os R$200. Tá, mas eu tenho a conta do celular para pagar, vai pagar a prestação do carro, vai... Cara, eu guardei os R$200, velho. Se vira. E aí é muito louco, cara, porque você pode falar assim, Renato, isso é pouco inteligente da tua parte. Tinha momentos que eu não tinha o valor da prestação, por exemplo, não tinha o valor da prestação do carro, por exemplo. Não é que eu tinha, mas o vencimento não estava compatível com a data do meu recebimento. Isso. Eu recebia dia 20 e o pagamento do carro era dia 15, certo? E aí o que eu fazia? Cara, com financiadora não tem acordo. Não tem acordo, é juros. É juros. Aí eu tinha guardado o dinheiro, eu não vou tirar o dinheiro. O que eu fazia? Às vezes, chegava para um amigo meu e falava, cara, você tem R$300 para me emprestar? Pô, vou te pagar no dia... Vou te pagar no dia 20, daqui 5 dias. Cara, eu comecei a entrar em contato com a financiadora, eu infernizei ela... Até mudarem o dia. Mudarem a data. Consegui mudar a data. Por quê? Porque eu coloquei a meta de guardar os R$200. Então, primeiro salário que eu recebia do mês, por exemplo, eu recebia dia 5 e dia 20. Certo? O dia 5 era proporcional ao mês passado, o dia 20 era antecipação do mês. Não importa, dia 5 eu guardava.